Oi, turminha, bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade no roteiro e fazer a atividade da quarta-feira, do dia 5/8. Então, no nosso roteiro em língua portuguesa, nós temos a atividade da cruzadinha. Então, temos os objetos e do lado nós temos as palavras. E essas palavras, elas foram separadas em grupos, onde cada grupo é o número de letras de cada palavra. Então, nós temos aqui o primeiro grupo de 4 letras, depois de 5 letras, 6, 7, 8 e 9. Então, qual que é a primeira parte que vocês têm que ver? Quais os quadradinhos que tem para você descobrir a palavra que vocês vão colocar. Porque o desenho não significa exatamente que vai ser o nome que vai ser escrito. Por exemplo, nós temos aqui o desenho da mochila. A mochila está no grupo de 7 letras. Então, eu tenho que achar um lugar que ela encaixe que tenha 7 quadradinhos. Então, depois que vocês fizerem todas essas palavras, vocês conferem para ver se dá tudo certinho. Se o desenho, as palavras se encaixam certinho nos quadradinhos. Depois disso, nós temos o ditado de uma cantiga, que é a atividade 4A, da página 213 do livro Ler e Escrever. Então, eu vou cantar para vocês, eu vou ditar para vocês a parlenda agora, e aí vocês escrevam no livro, tá? Lembrando, quando for para a linha de baixo, eu vou avisá-los para vocês irem para a linha. Respeitem pontuação, que é vírgula, ponto final. Se vocês sabem que a palavra tem acento, isso tudo vocês vão precisar colocar também, tá bom? Preparados? Peguem um lápis, a borracha e o livro. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Então, agora vamos lá. O nome da parlenda é Meu Chapéu. Então, o nome da parlenda, Meu Chapéu. Aí, começando a parlenda. O meu chapéu tem 3 pontas, vírgula. Vou repetir, primeira linha. O meu chapéu tem 3 pontas, vírgula, linha de baixo. Tem 3 pontas, o meu chapéu, ponto final. Na outra linha, vou repetir, desculpa. Tem 3 pontas, o meu chapéu, ponto final. Linha de baixo. Se não tivesse 3 pontas, vírgula. Se não tivesse 3 pontas, vírgula. Na outra linha. Não seria o meu chapéu, ponto final. Não seria o meu chapéu, ponto final. Já em matemática, nós temos a atividade do livro EMAI, sequência 12, atividade 12.4, página 75, e página 76, atividade 12.5. Essa atividade, ela vai ser um pouquinho mais demorada. Deixa eu só voltar no livro, peraí. E em matemática, nós temos as atividades do livro, né, do EMAI, que são atividades que nós estamos vendo problemas, tabelas e tentando resolver. Por exemplo, atividade 12.3, a questão 1. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Os livros lidos e o nome das crianças: Enzo, Juliana, Fábio e Isabel. Aí a número 2, responda. Quais os nomes desses amigos? Quantos livros Enzo leu? Quem leu mais livro? Que menina leu mais livro? Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? Quem leu mais de 6 livros? Então, essas perguntas, para responder, nós vamos ter que ver essas informações aqui, ó. Essas informações aqui. Tá vendo que temos o nome das crianças e do lado nós temos as quantidades de livros, de 0 até 12. Um exemplo, o Enzo. Ele leu quantos livros? Ó,
Ele leu 6 livros, porque a barrinha dele azul chegou até o 6. Então, são essas informações que vocês têm que olhar e responder as perguntas. Já na atividade 12.4, nós já vamos para um jogo. Aqui está dizendo que Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva-as. Então, nós temos aqui o número 10, certo? Então, em volta, em cada círculo azul, eu vou ter que fazer somas, adições, que cheguem no número 10. Por exemplo, na primeira bolinha ali, nessa bolinha do meio aqui. Qual que eu posso colocar, que eu sei que vai dar 10? Uma bem facinho, hein? Depois vocês vão copiar de mim, hein? 9 mais 1. 9 mais 1 dá 10, não dá? Então, aí vocês vão ter que procurar e preencher as outras bolinhas. E aí, a seguinte pergunta, a pergunta em seguida, é se o número escrito no centro for 9, quais adições podem ser colocadas? Então, é a mesma coisa do de cima. Vocês vão repetir no de baixo, só que o resultado final tem que ser 9. Já a outra atividade está falando sobre esse jogo, né, dessas fichas. Essas fichas, elas estão no final do livro de vocês. Então, vocês retirem e recortem. Ela fala para fazer em grupo de 3 alunos, né, na sala de aula. Então, como nós não estamos em sala, vocês podem brincar com alguém da família. Pode ser o papai, a mamãe. A página que ele fala aqui, ó, o anexo 2, junto com 3 colegas, recortem as cartelas entregues pelo professor, anexo 2. Ele vai ficar aqui, só um minutinho. O anexo 2 é esta página aqui, ó. Que é essa daqui, página... Não tem número. Mas é essa com esses números. Então, vocês vão cortar as quadradinhos para responder a atividade 12.5. Que é essa daqui, ó, 12.5. Então, depois de ter cortado as fichinhas, vocês vão embaralhá-las, viradas para baixo, e cada uma sorteia 5 delas. Então, são essas cartelinhas que estão lá no final. Na primeira rodada, cada um coloca uma de suas cartelas sobre a mesa. Diz o resultado para a operação, indicada em voz alta, e ganha 10 pontos aquele que apresentar o maior resultado. Então, vamos supor, estou jogando eu e a Alice. Aí, eu tiro 6 mais 4. 6 mais 4, que número que dá? 10. Então, eu já tenho um número grande. Aí, a Alice vai e tira aqui 9 mais 7. Ela que tirou 9 mais 7. 9 mais 7 dá quanto? 16. Então, a Alice ganhou. O número dela, o resultado dela é maior que o meu. Então, ela ganha 10 pontos. Aí, vai fazendo isso até acabar as cartelas. Repita o procedimento até que acabem as cartelas. Será o vencedor quem obtiver mais pontos. Vocês podem, para colocar os pontos, fazer uma tabela no caderno. Escrever assim no caderno também. Como se fosse uma tabela. Por exemplo. Vamos fazer a tabela aqui do jogo. O meu e da Alice. Ó, Alice. Ela faz aqui. Maísa. Aí, agora, por exemplo, a Alice, ela tirou o número 9 mais 7, que deu 16. Aí, eu tirei o 6 mais 4, que deu 10. Então, aqui, a Alice venceu. Aí, eu escrevo venceu. E aí, ela vai ganhar 10 pontos. E eu não ganhei nada. E assim por diante. Vocês vão anotando. Aí, chegou no final, vocês vão somar para ver quem tem mais pontos. Então, por exemplo, se a Alice venceu 3 rodadas, eu vou fazer 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Aí, ela vai ter ganho
30 pontos. Então, quem venceu o jogo foi a Alice. Qualquer dúvida, manda as perguntas para a Pro no grupo, tá? Então, essa aula de hoje